Todos nós tivemos aí nos últimos 10 anos um programa habitacional que foi exemplo, né, para o país. Só que eu queria voltar um pouco no tempo, lembrá-los de que esse programa existe desde os anos 60, a criação do BNH. Financiamento para mercado popular é diferente de habitação de interesse social. Acho que a maioria de vocês sabe, talvez saiba disso, talvez alguns não saibam. Mas não custa lembrar, a habitação de mercado popular foi criada nos anos 60. Essas linhas de crédito foram criadas nos anos 60. Elas existem há muitos anos. O que ela já teve? Ela já teve subsídio do governo e ela já não teve subsídio do governo. Eu enxergo que a gente vai entrar numa fase agora sem subsídio de governo. Tá? E, se Deus quiser, o programa vai continuar. O FGTS, que é o motor da habitação de mercado popular, está aí, ele é limitado, infelizmente ele é limitado, né, Rodrigo? A gente tem que buscar aí, ajudar institucionalmente o governo, o país, a pensar em novas fontes, novos fundings. Acho que isso já foi exaustivamente discutido hoje aqui. Ninguém tem bola de cristal, ninguém tem essa fórmula mágica. Está todo mundo tentando há muitos anos achar uma outra saída. Tá? Então, eu queria abrir só lembrando a todos que não é um programa novo, que não foi um programa criado há 10 anos. A habitação para mercado popular existe desde os anos 60. Já foi maior, já foi menor, acabou nos anos 80, alguns de vocês talvez lembrem disso, eu lembro, era pequeno, mas lembro. Fechou, voltou nos anos 90, era pequeno, e foi crescendo de 2000 para frente e estourou a boca do balão depois de 2009 com a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Eu acho, minha visão, como é que a gente faz para planejar a nossa empresa, né? Acho que eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, depois ouvir os colegas aqui também. Eu acho que esse programa vai continuar. Tá? 400 mil unidades ano. Se tiver ajuda do governo, pode fazer um pouquinho mais, pode fazer um pouquinho menos. Vocês lembram da primeira palestra do dia? Não sei se todos estavam aqui, mas foi incrível. Eu peguei a apresentação que mostra a quantidade. A faixa 2 e 3, 1,5, 2 e 3, ela é contínua. O que teve solavanco foi a faixa 1, a gente sabe disso. Quando o governo tem dinheiro, fez muito. Quando o governo está sem dinheiro, não fez. E a tendência agora é não fazer, cada vez mais. Pelo menos a gente enxerga assim, né? Então, queria abrir lembrando a todos vocês que esse não é um programa novo que foi criado agora, que é um programa que existe há muitos anos, há muitas décadas, e o motor dele chama-se FGTS. E, na minha opinião, o FGTS continua. Estão fazendo uma reestruturação do FGTS, mas ele deve continuar, e ele será focado em financiar a habitação para os próximos anos. Aí. Acho que é um ponto que ninguém gosta de falar, mas eu acredito muito nisso. Tá? E que o programa vai continuar fazendo lá perto de 400 mil unidades ano. Tá? A gente tem que tomar alguns cuidados. Quando a gente começa a olhar para o estado de São Paulo, o cobertor é curto para o estado inteiro, tem muita empresa fazendo, tem muita gente fazendo, então tem que tomar cuidado com isso. São alguns cuidados pontuais que a gente tem que tomar. Mas, quando você olha o macro não me assusta, não acho que vai acabar. Tá? Vou fazer uma pergunta para o Fred. Vou começar eu perguntando para o Fred aqui. Fred, como é que você está planejando os próximos anos da tua empresa? Bom, boa tarde a todos. Eu concordo com você com relação ao FGTS, eu acho que também não vai acabar, mas se você pensa que a gente precisaria estar produzindo 1 milhão de habitações ano só para manter o déficit habitacional estável, né? Que mesmo com a queda da taxa de natalidade, a gente ainda tem uma formação de famílias no Brasil de domicílios, né? Então, são famílias de 1 milhão por ano. Então, o mercado de autoconstrução ainda é maior do que o que a gente produz nas nossas empresas. Tem muito espaço para crescer o setor organizado da construção. E o FGTS, acho que já está no limite, né? Ele não vai conseguir financiar mais do que ele já faz, talvez nem consiga financiar tanto, né? Porque agora um pouco menos sem a ajuda do governo. Menos, né? Querem liberar o saque anual, tem algumas outras regras, querem mudar a remuneração. E acho que
se mudarem a remuneração do FGTS, ele vai se aproximar muito dos outros tipos de funding, mas a intenção, talvez, do governo seja essa, né? O funding com IPCA, ou como a Caixa até ventilou essa semana, de acabar com a correção monetária e simplesmente ter uma taxa de juros, né? Como em qualquer país estável acontece, né? O financiamento é simplesmente contratado a uma taxa de juros, que pode ser fixa ou variável. Então, a gente tem que estar pronto para explorar os outros tipos de funding para a produção e para o consumidor. Não dá para a gente ficar FGTS dependente, né? Obviamente, não vamos descartar operar com a Caixa, com recurso do FGTS, mas já é uma realidade usar recurso do SBPE, especialmente nos empreendimentos onde tem unidades tanto precificadas no Minha Casa Minha Vida quanto fora, né? Então, é até mais fácil hoje contratar na Caixa com recurso do SBPE, que simplesmente é o SBPE tem uma diferença de custo para a produção, mas o cliente, se tiver enquadrado na Minha Casa Minha Vida, que eu concordo, não vai acabar, ele se beneficia da taxa de juros mais baixa, né? Então, é mais explorar alternativas de funding. Você está planejando tua empresa só para o Minha Casa ou você está olhando outras coisas também? Não, na verdade, a gente era muito focado em faixa 3, né? Fizemos muito pouco faixa 2, e agora a gente está buscando um produto que está entre a transição do faixa 3 para o imediatamente acima, né? Um ticket de 250, 300. Não, a gente quer buscar produtos dentro de São Paulo, próximo de transporte público. E a última pergunta, né? Estou judiando muito do Fred aqui. A última pergunta, você acredita que esse funding alternativo pode vir rápido ou não? Eu acho que ele já está acontecendo, né? A criação do IPCA. A criação do IPCA, eu acho que é uma tendência inexorável. A gente vai caminhar para isso desde que continuemos com a economia estável, num ambiente de inflação controlada. Claro que se tiver um descontrole inflacionário, isso vai dar um problema danado. Mas não é à toa que a Caixa está limitando a exposição de renda do cliente a 20% nas linhas com inflação contra 30% na linha com TR. Ou seja, a Caixa já tem uma gordura, já tem um amortecedor aí da variação da parcela. Então, não vejo isso como um problema, como na mídia tem dito, né? A mídia é sempre bastante negativa com as iniciativas do governo hoje em dia. Eu acho que é uma solução, veio para ficar e vai ser dominante dentro de alguns anos. Vou inverter agora. Rodrigo, não olha para lá não, meu. Vou perguntar para você agora. Mesma coisa. Como é que você está? Ajuda a dar uma luz aí. Claro que você não vai abrir tudo, mas dá uma luz. O que você está pensando aí dos próximos anos como empresário? Né? Esquece um pouco agora a parte institucional. Como é que você está planejando a tua empresa? Acho que é a angústia de todos aqui. O que você está achando? E se esse funding é alternativo, você acha que ele vem no curto prazo? Como é que você está enxergando tudo isso? Boa tarde a todos, boa tarde, Ronaldo, boa tarde, amigos. Time de craque aqui é uma honra estar aqui no meio. Obrigado pelo convite, parabéns ao evento. Antes de mais nada, a nossa empresa, a Plano & Plano, nasceu fazendo uma alto padrão há 22 anos atrás. Naquele momento, a taxa de juros muito alta, apesar do BNH não existir mais. Aliás, vamos relembrar os números. O BNH nasceu em 64 e terminou em 86. Em 22 anos, produziu 4 milhões de habitações. Terminou em 86 de uma forma dramática, horrorosa, largando muitos problemas pela frente. Minha Casa Minha Vida nasceu em 2009, estamos em 2019, já contratou 5 milhões e meio de unidades em 10 anos. Quer dizer, na metade do tempo, já fez muito mais do que o BNH. Mas só precisa tirar o faixa 1 daí, para a gente poder comparar, né? Durante este período, entre o final do BNH e o início do Minha Casa Minha Vida, foram anos de uma produção muito pequenininha. Começou um pouquinho com caráter associativo nos anos 2000, que a Silvia mencionou aqui. Durante este período, nós tivemos uma projeção gigantesca de invasões, de favelas. Aí foi o grande crescimento da habitação informal no Brasil. E o que eu digo é o seguinte, as pessoas precisam morar. Elas vão morar. Queiramos nós ou não, se organizemos ou não, de forma, num caminho formal, se nós tivermos uma boa estrutura, ou num caminho informal, se nós não tivermos. E nós já temos a dimensão dos problemas sociais, que é não criar um arcabouço para produzir habitação
para o segmento econômico. Então, eu não consigo imaginar hoje a nossa sociedade sem cuidar deste tema de forma absolutamente prioritária. Isso é uma questão de formação de famílias, é uma questão de saúde, é uma questão de educação. Tudo começa no lar, né? A criminalidade, a gente sabe o que se estende, o que se expande nas comunidades que não têm minimamente as condições básicas de saúde, enfim, de infraestrutura e etc. Então, eu não consigo imaginar mais a sociedade brasileira sem um programa habitacional para as classes mais baixas, bem organizado, como é o Minha Casa Minha Vida. Agora, nós estamos passando por momentos de transformação. Todos nós sabemos o grande problema fiscal que o Brasil atravessa. Nós temos que encarar isso de frente. Ou seja, sermos maduros, sermos suficientemente adultos para dizer o seguinte: o que pode ser feito com o que aqui existe? Então, nós estamos discutindo, e o Ronaldo, nós estamos sempre juntos, debatendo em Brasília, enfim, com todos os órgãos competentes, como fazer este ajuste, né? Os programas de mercado, faixa 1,5, 2 e 3, um pouquinho menos o faixa 1,5, são todos absolutamente superavitários. Ou seja, eles entregam resultado econômico para o fundo e eles entregam impostos para o poder público subsidiar um pedaço desta atividade. Então, ele é superavitário, ele gera emprego, ele gera renda e, o mais importante, gera habitação. O Faixa 1, a gente sabe que sempre foi um programa muito carregado no que diz respeito aos descontos, ao subsídio. Dado a nossa situação fiscal, obviamente nós sabemos que ele precisa passar por uma remodelação. Tem muito se discutido na questão da alocação social. Nós não estamos conseguindo uma interlocução tão clara com o governo, que realmente ainda não definiu muito bem o que fazer, mas ele precisa passar por uma readaptação. O Faixa 3, como já foi dito aqui, ele pode usar as novas linhas, o IPCA, até o SBPE, cabe na conta. Então, com um pouco de bom senso e com um pouco de vontade, a gente consegue equilibrar para os próximos anos, enquanto o Brasil passa por essa reestruturação. A nossa empresa, como eu disse, que nasceu no alto padrão, quando começou o Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos lá um share de mais ou menos 70% fora do Minha Casa Minha Vida, né? Fora de baixa renda, a gente já fazia crédito associativo, e uns 30% crédito associativo. No final de 2012 já era meio a meio. Quando começou a crise, nós percebemos o grande problema que teríamos com os distratos, etc., e, por uma luz, resolvemos segurar todos os terrenos de SBPE e só lançamos Minha Casa Minha Vida. Então, faz 4 anos que a gente só faz Minha Casa Minha Vida. Olhando para trás com bola de cristal, foi assertivo. A decisão acertada. Foi assertivo. E, na verdade, ele foi assertivo. As pessoas falam assim, puxa, que visão. Não, tem sorte nessa história. E qual é a sorte? O programa continuar operando, mesmo no meio de uma crise absurda. Aí mostra a resiliência e a qualidade da estruturação do programa, né? Mesmo com uma crise gigantesca, ele continuou operando e produzindo habitação para baixa renda, né? Para o segmento econômico, gerando emprego, enfim, minimizando os efeitos da grande crise. Então, eu não consigo imaginar o Brasil, a nossa sociedade, sem equacionar esse momento. E aí foi dito aqui, os recursos do FGTS, que são direcionados, e é muito criticado isso, imagine se não fosse direcionado, o que seria o Brasil nos últimos 30 anos, sem a poupança direcionada e sem o FGTS direcionado, porque os liberais de hoje, que a gente defende muito e estão batendo palmas para o que estão fazendo, defendem a tese de que o dinheiro direcionado é ruim, né? O mercado tem que ser livre. Tá bom, então vamos entregar 30 anos de Brasil estável com juros a 2%, 3%, que ninguém mais fala em crédito direcionado. Transição seria a palavra mágica, né? Você tem toda a razão. Então, eu acho que nós vamos sair dessa. Claro que temos que tomar cuidado, como você mencionou, com ajustes, mas eu não consigo imaginar mais o Brasil sem cuidar desse assunto com dignidade. Acho que a gente tem que pregar sempre, lembrar todo mundo que esse dinheiro não é para nós construtores, né? Esse dinheiro barato é para o trabalhador, não é para nós, não é para nos financiar. A gente dá um jeito, gente. Tem que ter crédito para o cliente, para o freguês, para o trabalhador. É isso que a gente quer, né? É isso. Que faça com que ele tenha condições de financiar. Acho que esse é o grande desafio, né? Tua vez, Dante, vamos lá. Vamos lá. Eu queria levantar uma questão aqui, trocar uma ideia com os amigos.
A gente ouviu de manhã a Caixa falar aqui do IPCA, e no meu negócio eu venho sentindo que para determinada renda, acima de 6, 7 mil reais, isso já ajudou bastante, começou a ajudar. Mas no Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, dada a redução de 30% para 20% do comprometimento da renda, a redução do prazo de financiamento, não existe opção da tabela price, ainda a aceitação é praticamente zero, né? E a gente fala aí do mercado aí que é 70%, 80% do total do mercado aí de imóveis no Brasil. Então, eu acho que a questão do FUND temos esse problema, mas se não pode ser que seja um período de teste que a Caixa esteja fazendo, mas se realmente não tiver uma extensão maior da questão de IPCA para as camadas mais baixas da Minha Casa, a gente pode continuar tendo problema. E, de repente, se flexibilizar um pouquinho isso aí, eu acho que talvez seja um grande caminho aí para a questão do funding também. Então, uma questão, eu queria até ouvir a opinião dos colegas, a ver o que vocês acham a respeito. Como tá? Já aproveita e já emenda. Responde a Dudente. Já emenda como é que você está planejando tua empresa. Na verdade, pessoal, a gente atua no interior de São Paulo. Limeira, é o rei de Limeira esse aqui. Limeira, a região de Campinas. Limeira se situa a 150 quilômetros daqui. Obviamente que a gente atua num âmbito regional, não apenas na cidade. Haja visto que nós estamos numa cidade de 300 mil habitantes apenas. O que acontece com a gente? Inicialmente, eu tive meus estudos no Oriente Médio, vocês sabem, lá é muito estável tudo, né? E isso me levou a ter uma característica pessoal de sempre pensar o que pode dar errado, que nem nós tivemos uma palestra hoje de manhã. E, baseado nisso, eu acabei pensando em formatar minha empresa de uma maneira que eu não corresse riscos. Obviamente, isso, num contexto brasileiro, não é fácil falar não correr riscos. O que nós fazemos, pessoal? Nós iniciamos nosso trabalho na Manara fazendo obras institucionais, fazendo indústrias multinacionais. Ou seja, por excelência, nós somos construtora, sabemos fazer uma construção muito bem feita. Em 2009, resolvemos entrar na área de incorporação imobiliária e nós fizemos o primeiro Minha Casa Minha Vida de Limeira, inclusive. Altos Laranjais. Vendemos, eu lembro, na época, R$85 mil, que era o limite máximo do Minha Casa Minha Vida. Eu me lembro bem, pessoal, que a primeira obra, nós colocamos, se eu não me engano, 8 circuitos. Nós tínhamos, imagina, uma cultura de fazer multinacional, eu caio no Minha Casa Minha Vida e eu coloco 8 circuitos no painel. A batedeira tinha uma tomada, saía um cabo até o painel. Era falta de cultura e a gente percebeu que não poderia continuar desse jeito, já visto que a própria Caixa falou, o que está fazendo? O que nós fizemos, pessoal? Para não correr tanto risco, nós resolvemos tocar o nosso negócio. Quem faz a construção para a Manara é a própria Manara. E nós abrimos setor baixo, médio e alto padrão. Então, hoje nós temos equipes que cuidam do marketing de baixo padrão, marketing de médio padrão e marketing de alto padrão. Por quê? Eu sempre tive estou há 35 anos no Brasil, e eu sempre tive uma preocupação com as mudanças bruscas que a gente tem. Um programa está andando, de repente acaba. Mudou o governo, muda tudo, mudam as pessoas, e agora, o que você faz com o planejamento que você fez, digamos, de 3, 4 ou 5 anos? E, curiosamente, meu filho está fazendo o ESPM, aqui, o do meio, e ele tem insistido muito, Ronaldo, pai, você tem que trabalhar num nicho, as empresas que cresceram, a Cury cresceu trabalhando no nicho, a MRV cresceu trabalhando no nicho, e você está abrangendo, né, uma gama enorme de produtos. E confesso para os senhores e senhoras presentes aqui que ele tem razão. Inclusive, no planejamento estratégico da nossa empresa, respondendo agora a pergunta do Ronaldo, nós estamos focando mais no baixo padrão até médio. Nosso trabalho agora vai ser vender os terrenos, talvez, de alto padrão. Nós temos poucos, 4 ou 5 terrenos de alto padrão, e nós vamos focar apenas no produto de baixo padrão. O porquê que isto me dá um certo conforto? Exatamente pelo motivo de acabar o subsídio.
Por quê? Quando você tem uma estrutura séria de financiamento, pessoal, por exemplo, através de um CRI, pode ser feito um financiamento de um projeto que você faz, aí sim nós podemos confiar que esse é um programa que pode ser duradouro, né? Eu, particularmente, eu tenho certeza que muitas empresas, inclusive a minha, surfaram nesse programa Minha Casa Minha Vida, onde você tem subsídios, etc. Muita gente comprou em plena crise. Nossa, 2016, gente, nós lançamos 90% de venda. Como que você explica isso, né? Num contexto inseguro do país. Exatamente era o subsídio que levava a pessoa a comprar. Na minha opinião particular, pessoal, isso fora daqui não existe. Tá? E eu tinha medo, conforme eu falei para vocês, eu vi uma parte da minha vida fora e eu me espelho muito no que acontece lá fora. Agora, só complementando, Ronaldo, eu acho que o brasileiro é privilegiado. Eu tenho por hábito, quando eu viajo para o exterior, conversar com o taxista que me leva para o aeroporto. Eu bato um papo franco, sincero com ele. Pasme vocês, o último eu estava em Madrid, ele tem um filho médico e o outro, eu acho que é administrador, e ele é taxista há muitos anos. Nenhum dos três tem a casa própria. E ele me falou mais, nós não temos porque nós não conseguimos comprar. Filho dele, diga-se de passagem, perguntei o salário, ele falou que eram 4.000 euros por mês, e ele me falou, aqui na Espanha são 4 famílias que dominam tudo e a gente não tem condições de sair de onde a gente está. Já no Brasil, nós estamos dando a possibilidade do brasileiro ter esse sonho da casa própria. E agora eu quero finalizar minha fala com uma pergunta. Existe uma linha, hoje, a gente participa no GRI, onde se diz que a juventude está partindo para alocar apartamento e não mais para ter o apartamento. Será que esse sonho do brasileiro vai acabar, sim ou não? Essa incógnita precisamos resolver para saber para que lado a gente leva nossas empresas. Em grandes cidades vai ter de tudo, eu acho. Uma tendência. Em cidades menores, da minha opinião pessoal, eu acho que vai continuar o pessoal querendo comprar. Mais do que... Vai ter locação também, mas menos. Minha opinião. Fala. Bom, vamos lá. Eu vou puxar talvez aqui uma experiência de quem é da região sul, então um pouquinho diferente talvez da realidade de São Paulo. A Valor Real atua no mercado de habitação faz aí pelo menos uns 10 anos. A gente fez bastante coisa nos últimos anos realmente voltado para o programa Minha Casa Minha Vida. E acho que a pergunta do planejamento ela é muito interessante, porque ela acho que nos permite contar um pouquinho do que a gente fez em relação a esse ano, e esse ano foi um ano extremamente desafiador para o setor. Acho que todo mundo que está aqui no evento sofreu, de uma certa forma, esses impactos. E ele deixa um desafio ainda maior porque o nosso setor pressupõe planejamentos de longo prazo. E eu acho que essa talvez seja a nossa grande dificuldade. Como você planeja a longo prazo num cenário de incerteza como a gente tem vivido? Bom, para contar um pouquinho do que aconteceu com a Valor Real nesse último ano, talvez um pouco de sorte misturada com ousadia ou, enfim, um pouco de contrair um pouco mais de risco, a gente praticamente dobrou de tamanho em relação ao ano passado. Uma das coisas que a gente resolveu fazer foi apostar em novas tecnologias. Então, vocês viram hoje na apresentação da Tec Verde um projeto nosso, um projeto em parceria com eles lá em Pinhais, chamado Pinhais Park, foi feito em wood frame. O primeiro Minha Casa Minha Vida que teve a certificação de sustentabilidade pelo GBC. Eu acho que isso é uma coisa que talvez o setor precisa olhar com um pouco mais de atenção. O cliente reconhece isso como valor e eu acho que a gente deixou esse selo talvez muito de lado para talvez o alto padrão e ele cabe na nossa realidade. Acho que esse é um tema que a gente não pode desprezar. A segunda coisa, apesar do evento ser todo pautado no Minha Casa Minha Vida, a gente entendeu que estava na hora de começar a pensar um pouquinho fora dele. E a gente lançou 2 empreendimentos voltados para o SBPE e, pasmem, a velocidade de vendas foi semelhante à velocidade de venda do Minha Casa Minha Vida. Repasse na planta? Com repasse na planta. Ou o seja, cliente repassando numa boa. Tudo certinho. Ele é exatamente o oposto do ponto de vista de contratação, vamos pensar assim, porque o interesse da Caixa, principalmente para quem opera, obviamente, com ela, é brutal. A Caixa perdeu share nesse mercado e ela quer reconquistar esse share de volta. E aí é um mercado que tem crédito, né? Porque, ao contrário, ele é muito menos dependente do subsídio e, ao contrário, né, o recurso de poupança ele é mais disponível. Então, a brincadeira do pensar fora da caixa, eu acho que vale para isso sim.
É evidente que todos nós nos acostumamos com Minha Casa Minha Vida como um programa que ele é muito bem resolvido, e talvez por isso a nossa afinidade com ele. Eu acho que ele resolve a necessidade do comprador no que diz respeito ao acesso ao crédito, enfim, ele tem uma série de virtudes que eu acho que são inegáveis, mas acho que a gente tem que encarar uma realidade que esse dinheiro é finito. E ele sendo finito, a gente precisa sim pensar o que mais pode ser feito. Eu acho que aqui o Najib deixou uma provocação sobre CRIs, eu acho que tem uma série de outros caminhos de funding que a gente também, acho que aí é nossa responsabilidade enquanto empresários desse setor, puxar essa conversa e realmente desenvolver essas alternativas com os fundos de investimentos imobiliários, com os CRIs, enfim, a gente tem aberto várias conversas com agentes desse mercado, plataformas de crowdfunding crescendo no Brasil de forma exponencial, com muito interesse em aplicar no nosso segmento. O nosso segmento ele traz liquidez, ele tem uma série de virtudes, ele tem a possibilidade de garantias físicas, enfim, acho que ele tem várias características que interessam para esse segmento, mas eu acho que a gente precisa assim, dar esse passo adiante. De novo, acho que o Minha Casa Minha Vida ele é excelente, é um programa muito independente de plataforma de governo, ele é um programa muito interessante, porque ele endereça um problema social relevante do Brasil, mas eu acho que cabe sim a gente olhar outras alternativas, e principalmente outras alternativas de funding, porque hoje elas existem. O Brasil realmente usa muito pouco disso ainda, e eu acho que cabe a gente realmente ter uma conversa mais clara nesse sentido. Aproveitar aqui, a gente está falando de funding, a gente passou por cima do ponto mais importante, independente do funding, o fundamental do Minha Casa Minha Vida, que na verdade já existia antes do Minha Casa Minha Vida, é o crédito associativo, né? O desligamento ou repasse na planta. Isso aqui é importante para nós, incorporadores, aí que está a chave do negócio, a gente tirar o risco de carregar o cliente, como no plano empresário, para vir uma crise econômica e você vai descobrir, na hora de repassar, que metade das pessoas não vai ficar com a unidade e gerar toda a crise de distratos que teve, especialmente no médio alto, né? Então, eu acho que, independente do funding que vai estar disponível nos próximos anos, o que tem que ser preservado e aperfeiçoado, e os bancos privados, espero eu, comecem também a operar, é o desligamento na planta, né? O repasse já no começo do processo. Você acredita que o pró-soluto pode virar uma segunda hipoteca, pode... Bom, isso é um pleito antigo. Nosso sonho, né? Esse é o nosso sonho. A gente teve a oportunidade de estar até com o pessoal do GRI em Brasília, no começo de julho, conversamos diretamente com o ministro, que não tinha nem conhecimento disso, porque isso ficou esquecido, né? Isso era uma coisa de 2, 3 anos atrás e passou um tempo, ano passado, com a eleição, isso ficou meio perdido, né? Mas eu acho que isso é fundamental, especialmente nos produtos em que existe uma poupança de uns 20%, né? Que a gente acaba financiando o cliente. Cada vez mais, né? Cada vez mais, sem nenhuma garantia real. Se isso pudesse ser acomodado dentro do próprio contrato da Caixa, ia dar uma segurança muito maior e a gente poderia até fazer uma parcela... Poderíamos financiar mais o cliente, um percentual maior do VGV. Tudo não terás. Rodrigo, o que você sabe aí sobre o aluguel social, na visão do faixa, porque ele pode substituir o faixa 1, o que é a tua opinião? Você que está participando um pouco dessa discussão com o governo também, o governo tem essa intenção de lançar esse produto? Fala um pouquinho aí desse assunto. O aluguel social ele é um tema muito debatido há muitos anos por todos nós, né? E falou aqui de solução de habitação. A solução para habitação não é um caminho só, são vários caminhos juntos que perfazem chegar num objetivo de aumentar a quantidade de oferta. Porque tem clientes dos mais variados tipos. Aquele cliente mais idoso, 60, 65 anos, não tem condição de contratar um financiamento, ele precisa morar. A locação social pode ser um caminho para ele, né? A grande questão é que as faixas mais baixas de renda, a necessidade da equação financeira, de uma contribuição, obviamente ela tem que ser estatal, porque a iniciativa privada não consegue doar dinheiro, né? Enfim, ela vive de lucros, né? A Silvia falou muito bem aqui, não é pecado ter lucro, aliás, pelo contrário, né? É isso que move uma sociedade e uma nação, né? Mas
precisa haver um arcabouço de uma estruturação, de um plano de governo que traga o interesse do capital privado para investir na locação social, né? E é este programa que a gente tem discutido muito com o governo. Existem diversos modelos. Nós sugerimos um, por exemplo, aqui para São Paulo, junto com alguns vereadores, que a proposta era mais ou menos o seguinte: você pega um terreno que vai a 4 vezes, neste mesmo terreno você pode ir a 8 vezes, as 4 vezes adicionais que você vai, dependendo de quanto tempo você deixa essas 4 vezes adicionais locada, você tem determinada rentabilidade e a prefeitura paga uma contraprestação por isso e tira um monte de gente daquela locação que ela faz, que custa uma fortuna, e aluguel social e passa a habitar aqui. O município gasta uma fortuna. Então imagine só, nós como produtores, eu já ia fazer 4 vezes e ter o resultado normal de uma operação. Posso fazer mais 4, locar por 15 anos, depois de 15 anos poder vender essas outras 4 vezes. Eu tenho certeza que aparecia dinheiro para o capital privado. Então, há formas de se fazer. Agora, precisa se equacionar com os entes públicos uma equação que... Acho que a boa notícia é que o governo federal está falando muito disso, né? Acho que nesse próximo programa que deve sair, a gente espera que saia aí até o final do ano, mesmo que não tenha recursos para a faixa 1, ele deve ser anunciado e deve ter alguma coisa de locação social. Se Deus quiser, vai ter alguma coisa de locação social, porque é importante ter também, a gente tem que testar.